nos criou, aquele que nos ampara, aquele que nos auxilia em nossa caminhada. E dessa maneira vamos encontrar em nós o melhor sentimento, e o principal deles é a gratidão de estarmos aqui, por termos escolhido estar aqui. E vamos nos posicionar de maneira que possamos receber tudo aquilo que de fato já está sendo preparado, usinado para nós. Que aqueles que ainda não chegaram possam chegar em segurança, e que aqueles que por algum motivo não poderão estar aqui conosco, que possam ser beneficiados dessa energia, desse acolhimento que nos falam diretamente a nós. E dessa forma vamos externar esse sentimento de profunda gratidão, de carinho e de respeito ao nosso querido irmão Eric, que vai estar aqui conosco para dividir conosco suas reflexões oriundas dos seus estudos. Que a luz do nosso Mestre nos banha neste momento, para que possamos estar abertos a tudo aquilo que já está jorrando em nós. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje para mim é um dia tão especial. Eu tô vendo tanta gente maravilhosa aqui que eu tô até molinha, gente. Eu nem tô dando conta. Cada hora que eu vejo, assim, gente, eu vou ter que ir embora, que eu não sei se vou aguentar, né? Então, cadê o meu parceiro, o meu amigo? Que eu tô... Amigo, vem cá. Meu Deus do céu. E aí tem Eric. Aí, assim, pra gente selar, né, nossa festa junina, vem Eric de forma tão especial falar pra gente. A festa é julina, não é junina, tá? É Júlio que tá aqui conosco. Bom dia a todos. Sempre muita alegria e gratidão pelo convite da Dona Marisa, simbolizando na figura da Dona Marisa, todos os trabalhadores e frequentadores aqui do centro. Essa casa que nos abraçou com todos os nossos problemas, que não são poucos, que semanalmente estamos aqui discutindo, conversando, externando as nossas alegrias e as nossas tristezas, às vezes mais alegres, às vezes mais tristes, mas assim é a vida. Nunca ninguém disse que ia ser diferente. Então, a proposta para amanhã de hoje é uma passagem muito importante e significativa dentro do Evangelho, que é Jesus, que é de Jesus, mas é Jesus, que foi numa tarde que ele conversou e orientou todo mundo, literalmente todo o mundo, e não só aquelas centenas, talvez, de pessoas que estavam ali. Mas antes disso, difundidas as claridades primeiras da Boa Nova, todos os habitantes das aldeias pequenas em volta do grande lago de Cafarnaum, aldeias como Betsaída, como Corazim, como Dalmanuta, como Magdala, dentre outras, todo aquele povoado simples, pobre, já começando a ouvir que havia um ser ali transitando com o nome de Jesus, externando coisas novas que até ali não tinham sido ouvidos por ninguém daquela comunidade, mal sabendo eles que ninguém no mundo, eles também souberam que um pequeno grupo de pessoas já andavam mais intimamente com Jesus, chamados apóstolos, discípulos de perto, de mais próximo. Então, esses discípulos, eles estavam começando a ser muito procurados. Então,
Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, um livro interessantíssimo, importantíssimo, que devemos ler e reler ao longo da nossa encarnação, porque traz assuntos importantíssimos, detalhados e permitidos por Jesus de serem ditos, nesta obra chamada Boa Nova. Então, os apóstolos eram muito procurados porque as pessoas pensavam, bom, se eles andam mais próximos de Jesus, eles já devem estar sabendo de algo para acalentar o nosso coração que nós não sabemos, porque a autoridade romana vinha muito forte em cima de todos os povoados, queriam conquistar o mundo e começaram por ali. Então, Humberto conta que, por exemplo, Filipe comumente era deparado na rua, era segurado na rua, e as pessoas queriam saber quem era Jesus, que reino de Deus é esse, se eles vivem no mundo, são pobres, problemáticos, com seus problemas familiares, sociais. Que reino de Deus é esse que podemos viver concomitantemente com a nossa vidinha aqui? E Filipe, às vezes, não sabia explicar, porque tinha acabado de ser também convidado para ser discípulo, para andar com o Mestre Jesus. E a casa, por exemplo, de Simão Pedro, vivia agora a partir das primeiras informações que um certo Jesus começou a verbalizar do reino de Deus, e como descobriram também que Pedro, o Simão, morava por ali, então a casa de Pedro vivia rodeada de pessoas também em busca de informações, porque pensavam também, se eles andam muito próximo de Jesus, as energias dessas pessoas já devem ser diferentes, devem estar diferentes. Queremos fazer parte desse reino, só não sabiam como, porque era só problema. Mas havia um personagem chamado Levi, publicano, coletor de impostos, ainda funcionário de César, de Roma, altamente conhecido e confiável funcionário do alto escalão de Roma, que também foi convidado para fazer parte do apostolado, do recém-criado Colégio Apostólico de Jesus, se assim podemos chamar. Então ele já era um discípulo de mais próximo. Então a sua casa, uma certa manhã, também foi rodeada de pessoas em busca de Jesus, através de Levi. E numa certa manhã, quando Levi abre a porta, um agrupamento, como diz na obra, uma turba de pessoas simples, bateu a sua porta em busca do reino de Deus. E Humberto de Campos nos traz que Levi abriu, mas olhou com certa estranheza, palavra na obra. E as pessoas perguntaram, Levi, nós queremos pertencer a esse reino de Deus. Nos ajude. E Levi diz assim, tá certo que o reino de Deus congregará todos os corações, com essas palavras, congregará todos os corações honestos e sinceros em seu novo reino. E quem busca com honestidade e sinceridade o reino de Deus tem toda a possibilidade para ser aceito, mas os senhores estão em condições difíceis. Como vocês querem fazer parte do jeito que vocês estão? Vocês estão doentes, simples, fracos, frágeis.
E dentro desse agrupamento devia ter, a obra não diz, 10, 15, 12, 20 pessoas. 3 deles eram conhecidos de Levi, conhecido pessoal, porque ele ainda era um funcionário de Roma, então ele conhecia as comunidades. E alguns deles conhecia mais intimamente. Estava lá cobrando toda semana, não sei, todo mês. Então ele vira para Lissandro, um deles fala: Lissandro, como tu queres contribuir com o reino de Deus se você tem limitações físicas? Lissandro havia uma deficiência física. Estava frágil, era frágil. Como tu quer fazer parte do reino de Deus desse jeito? Aí ele vira para Áquila. Áquila, toda a vizinhança, inclusive eu, sabemos que você foi expulso de casa, sua família o expulsou sob seríssimas acusações. Quer que eu externize aqui? Áquila. Então, como tu está em condições de fazer parte do reino de Deus, meu filho? Aí virou para Pafos. Esses nomes são sempre nomes interessantíssimos. Eu adoro os nomes. Áquila, Pafos, Pafos. E você, Pafos? Você passa por constantemente desequilíbrios que toda a vizinhança sabe, distúrbios psicológicos, problemáticos, mentais. Como tu quer contribuir, rapaz, para o reino de Deus? E Humberto de Campos diz que as pessoas foram lá enfermiças, buscar um discípulo de Jesus e saiu de lá muito piores. Porque Levi destacou a problemática das pessoas físicas, morais, psicológicas, mentais. Se eles chegaram lá cansados e tristes e adoentados, saíram, ainda não saíram, ainda estavam lá na porta, mas já estavam. E um deles falou: mas Levi, pelo que nós estamos ouvindo desse Jesus, ele veio justamente para curar os mais problemáticos. Pelo menos é isso que estão falando nas aldeias. Ele veio para curar as almas dos mais problemáticos. E nós já estamos aqui com bastante coragem dizendo que somos nós. Então, como é que Jesus veio para a gente renovar nossas energias, renovar nossas esperanças? E tu diz que não. Aí, eles, nessa hora, viram que não ia vir mais nada de bom do Levi, mais nada de novo, e infelizmente viraram de costas e chorosos, mais tristes, um olhou para o outro e se decepcionaram, talvez, agora palavras minhas, com o reino de Deus. Se decepcionaram com Jesus, porque Levi era o apóstolo de Jesus. Não queriam saber se ainda era também o coletor. Concorda? E saíram decepcionados, talvez, pelo menos momentaneamente, com o reino de Deus. E Levi fechou a porta e voltou para os seus afazeres. O ainda invigilante, o ainda conturbado, Roma, poder, autoridade, cristianismo, Jesus, força, calma, simplicidade, complexidade. Aí a obra traz que, coincidentemente ou não, algumas poucas horas depois, Jesus chega na casa de Levi, com André. Aí Levi, meu Deus, será que voltaram? Pelo amor de Deus. Abriu a porta, Jesus. Agora, abraçou Jesus alegremente, estamos juntos. Aqui é parceria. Abraçou Jesus, abraçou André,
aquela alegria, a obra diz, aquela energia, e conversa vai, conversa vem. Levi resolve externar para Jesus o ocorrido. Porque, meus irmãos, nós vamos aprendendo ao longo da caminhada espírita que quando um espírito muito elevado se aproxima de um espírito menos elevado, muito menos elevado, uma força inexplicável e irresistível faz com que nós externemos os nossos pensamentos, os mais secretos às vezes. Sem explicação, nós externamos. Quando nós nos apercebemos, já estamos comentando em voz alta. Tratamento já, talvez. Então, uma força irresistível levou Levi a externar seus pensamentos. Talvez não quisesse nem comentar, mas ali a obra diz que ingenuamente Levi externiza o seu pensamento. E diz mais ou menos assim: Jesus, o senhor nem acredita. Tempo atrás veio uma turba aqui de pessoas, mas cá para nós, e veio querer saber do reino de Deus, queria fazer parte do reino de Deus. Mas, Senhor, se eu estiver errado, o Senhor me corrija. O Senhor acabou de nos convidar. Fora eu, todos os outros, eu sei que são pessoas simples, são pescadores, são pessoas pobres. Eu me considero também uma pessoa simples, mas nós somos fortes, nós somos corajosos. O Senhor chamou, a gente aceitou. Caso de Levi, mais ou menos assim. Mas aceitou. Mas nós somos fortes, podemos ser simples, não sabemos muito ainda onde estamos pisando, mas confiamos no Senhor e estamos aí, pelo Senhor. Agora, aquelas pessoas, sinceramente, mestre, aí ele fala uma frase interessante: eu não vejo como aceitar a contribuição desses deserdados, desses fracos, desses frágeis no seu reino. Sinceramente, não vi, não sei como aceitá-los no reino de Deus. Falou para Jesus. Foi sincero, temos que destacar a honestidade e a sinceridade de Levi, de seus pensamentos, de seus sentimentos. E Humberto de Campos diz que Jesus nessa hora parou tudo, olhou profundamente dentro dos olhos de Levi e com um olhar sempre bem enérgico, que trazia sempre muita energia para os que o olhavam, mas também um olhar sempre melancólico, porque aprendemos que a melancolia às vezes é uma saudade de não sei do que. É uma saudade de um local que você nem sabe muitas vezes explicar. Talvez por isso que Jesus, em muitas obras, é destacado a melancolia no olhar de Jesus. Talvez saudade de seu mundo crístico. Mas ele estava aqui, em missão. Aqui no nosso mundinho. Então, um olhar melancólico, porém reluzente, agradável de Jesus. E Humberto diz que Jesus tocou levemente no ombro de Levi. Só não gostei porque ele poderia ter destacado do ombro direito ou esquerdo, né? Essa parte aí, se é para detalhar, traga detalhado, sim? Mas está lá na obra, tocou levemente no ombro de Levi. Eu fiquei pensando, será que ele falou com Levi assim? Porque a gente viaja, né? Eu, pelo menos, viajo. Será que ele falou assim com Levi ou assim? Foi no ombro direito de Levi ou no ombro esquerdo de Levi? Jesus era destro, era ambidestro, pela sua devia ser ambidestro, com certeza, né? Também acho. Se nós, todos desequilibrados, conseguimos escrever com a direita e esquerda, imagina Jesus, né? Então, isso aí deleta da palestra, desculpa, só curiosidade. Então, Jesus tocou levemente no seu ombro direito ou esquerdo de Levi e diz assim: Levi, nós, ele não disse assim, Levi, tu. Jesus disse assim, Levi, meu filho, nós precisamos aceitar a contribuição desses irmãos. Nós precisamos aceitar e amar a contribuição desses irmãos, principalmente desses irmãos. Então Jesus, logicamente, se colocou no reino de Deus. Nós precisamos. Jesus precisa de nós. É claro.
Então nós precisamos, Levi, dessa contribuição, meu filho. Esses deserdados, esses infelizes que já nos procuram com honestidade, que já se abrem, escancaram os seus problemas com honestidade e querendo se melhorar, que nos procuram, falo uma coisa, nesses nós já conseguimos olhar a reflexão do Espírito de Deus em seus espíritos. Olha o que Jesus fala. Nesses que nos procuram com coração honesto, que já se coloca num local que quer se melhorar honestamente, eu vejo o reflexo de meu Pai neles. Essa é a frase correta do livro. Eu vejo o reflexo de meu Pai neles. Como é que tu não quer aceitar, meu filho? Nessas pessoas que nos procuram com sinceridade e honestidade, nós nos sentimos mais próximos do céu. Jesus falando. Nessas pessoas, Levi, que tu mandou embora, que tu chutou, eu, quando converso com essas pessoas, me sinto mais próximo do céu, de onde eu vim. Não seria isso a caridade? Quando a gente faz uma caridade, naqueles minutos de movimento de caridade, sem explicação, a gente não se sente melhor? O nosso coração, sem ninguém falar nada. A gente respira e fala, chora silenciosamente, fala, é porque naquele momento nós estamos mais próximos de Deus, do céu. Só que ali Levi teve o privilégio de ouvir isso da boca do mestre de Nazaré. E Levi, a obra diz que abaixa a cabeça e chora. E André, sem falar nada, baixa a cabeça e chora. Mas Levi tinha uma autenticidade de opinião muito forte, muito justa e muito, talvez, exemplar. Claro que Jesus o convidou, tinham vários coletores de impostos. Jesus ia chamar qualquer um, só para provar, viu? Até um funcionário de Roma está jogando no meu time agora? Ou será que ele escolheu a pessoa que, como Saulo, sabia, tá, mas vem, mano. Porque se ele usar essa energia aqui no meu reino, nossa, vai divulgar e trazer muitas almas para o bem. Talvez viu isso em Levi. E Levi, com a sua imposição muito autêntica, fala, mas mestre, peraí. Chorou, se recompôs, levantou a cabeça e falou, mas calma aí. Posso falar? Essa parte não tem no livro, não. Já é as viagens de cada leitor. Pode, tem algo errado em viajar numa obra? Dentro das bases doutrinárias, é uma viagem, mas quando viaja muito, a gente sente que não, volta, meu filho. Tá indo pro outro lado. Do outro lado já ficou muitos séculos, já havia. Sim, eu me vejo sempre. Então, Levi, posso falar? Tem um direito de resposta ou o senhor vai embora e vai me deixar com esse peso na consciência aqui? Jesus não fala, meu filho. Tá. Eu juro pelo Senhor. A parte também não está no livro, não. Eu juro pelo Senhor, inclusive, que a minha opinião, quando eu emiti, tá, pode estar errada, tá, tratei mal, mas foi de um desejo, tá, isso está no livro, foi de um desejo sincero e profundo de dentro do meu coração, para que o reino de Deus, mestre, seja divulgado, espalhado mais rápido. E esse reino de Deus tem que vir pelas autoridades, pelas pessoas mais fortes, não cá para nós, mestre, fraquinhos. Então, o meu desejo foi que a supremacia do evangelho se espalhe mais rápido no mundo. Frases de Levi. Vocês acham que supremacia e evangelho são palavras que podem andar juntas? Na cabeça de Levi, sim. E de muitos. E até hoje, em várias religiões, que graças a Deus, na doutrina espírita, conseguimos
afastar esses dogmas, mas que várias religiões, ainda em 2024, juntam religião, política, supremacia, poder, força, dinheiro e regime político. E Jesus ouve e diz uma das frases mais interessantes dessa obra. Escuta Levi dizer e fala assim: meu filho, vou falar uma coisa para você. Quem governa o mundo é Deus. Isso a gente sabe, todo mundo aqui sabe. Mas é importante a gente ouvir, encarnados, desencarnados, todos. Quem governa o mundo é Deus, e ponto. Enquanto nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, enquanto nós queremos resolver situações que às vezes justas, mas que nos magoaram, perderam a nossa vida, a vida de nossos familiares e queremos nos vingarmos, esquecendo que quem governa o mundo é Deus, vamos precisar de centenas e centenas de encarnações e de vidas para que nós interiorizemos essa pequena frase dita por Jesus, que quem governa o mundo é Deus. É o nosso Pai, Levi. Ele não disse nem que sou eu, ele poderia até ter dito, quem governa o mundo, esse mundo sou eu, Levi. Ele não poderia ter dito? Mas aí essa frase é de Jesus? Pode ser dirigida a Jesus? Não pode, porque ele era humildade em pessoa. Então ele falou, Levi, quem governa o mundo é o nosso Pai, Levi. Nosso Pai. E diz assim, e o amor não é intransigente, não trabalha na agitação. O amor é calmo, Levi. Ou seja, aonde tem discussão, aonde tem volume alto, aonde tem gritaria, não pode ter, naquele momento, uma ação de amor, porque o amor precisa de calma, de silêncio, para resolver alguma questão mais difícil. Então ele diz, calma. E Levi, a obra traz que se momentos antes ficou desolado e triste, continuou agora novamente desolado e triste. Mas estava começando a entender o recém-empossado apóstolo. No entanto, e graças a Deus, naquele mesmo dia, havia um murmurinho nas aldeias que Jesus iria falar em alguma colina. Não sabiam muito bem se era monte, se era colina, se era uma pedra um pouco mais alta, se era um relevo. Não importa. O importante é que já havia um murmurinho, já havia um blá 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 da vizinhança, das aldeias, que Jesus iria estar ali e ia falar numa colina próxima. E continuou a história. Levi disse assim, mas mestre, eu estou começando a entender, mas não seria mais eficiente para a divulgação do reino de Deus a gente apressar um pouco e aproveitar as pessoas? Aí volta no assunto da autoridade, de quem governava, de quem participava, quem se dirigia aos principais locais, aos fariseus, aos escribas, e fazer com que esses divulguem de uma forma mais rápida, mestre, o seu evangelho. Aí Jesus fala, na obra fala assim, diz assim,
Levi, eu quero só que você imagine. Então, é como se Jesus tivesse levantado só um pequeno véu de Ísis, numa obra belíssima sobre Chico Xavier. Levantasse só um pouquinho o véu de Ísis e falou assim: Levi, imagine uma cena que os fariseus, os soldados romanos, os governadores, os senadores viessem nesse exato momento aqui conosco e falasse assim: estamos com o Senhor, mestre, estamos juntos, trouxemos meus soldados, meus escribas, trouxemos os fariseus, troféu, cavalo, biga, carros, armas, espadas, tudo isso à sua disposição, mestre, para a divulgação do reino de Deus. E Levi, e aqueles que não pensassem como nós outros, nós matássemos, nós assassinássemos, nós usássemos da força, nós, em nome de Deus, agíssemos, como está na obra, a ferro e fogo para aqueles e com aqueles que não pensam como nós. E sob o pretexto de defender as ideias cristãs, um país, um povo matasse o outro. Você acha justo isso, Levi? E será que não é isso que vem acontecendo até hoje? Uma obra psicografada nos anos 40, creio eu. Então Jesus só, aí Levi, meu Deus. Se antes se abaixou a cabeça choroso, agora a obra diz que Levi ficou assombrado com a cena descrita por Jesus. Não tinha pensado dessa forma, mestre. Pois é, meu filho. Quase, eu acho que Jesus até queria dizer nesse momento, mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, infelizmente. Depois da minha morte. Essa parte não tem no livro. Mas, infelizmente, é o que aconteceu. E é o que vem acontecendo ainda. Países do Oriente Médio e etc. Sob o pretexto de defender ideias de Deus, de um Deus. E Jesus diz assim: Levi, até que a esponja do tempo absorva todas as imperfeições, principalmente dessas pessoas que se dizem vitoriosos e autoridades no mundo, até que a esponja do tempo absorva todas essas imperfeições, ainda vai haver muito prantos e ranger de dentes. Porque os vencedores do mundo, em suas cegueiras momentâneas, se acham não necessitados de Deus, Levi. Os vencedores do mundo, os ricos, que não têm tempo para Jesus e para Deus, em suas ignorâncias temporárias, não precisam dos céus. Quem precisa dos céus são esses que estão nos procurando. E é através desses que, com muita calma e com muito amor, vamos conseguir divulgar o reino do meu Pai. Porque, Levi, esses que já nos procuram com essa honestidade de sentimentos já estão conseguindo quebrar os elos que os acorrentam ou que os acorrentavam nas ilusões do mundo momentaneamente. Está lá no livro. Já estão conseguindo desatar, afrouxar os elos. Estão vindo mais próximos para o reino de Deus. E tem lá na obra: a caminho do verdadeiro amor e da sabedoria. Então precisamos deles, Levi. E Levi e André, ainda chorosos, começando a entender o que é ser cristão. Que se hoje nós não conseguimos, tentamos, tem dias que um pouco mais, tem dias que se a gente puder pegar essa esponja mesmo de Jesus e scrub,
e apagar tudo. Falei, esse dia aqui deleta. Não anota aí em cima, não. Quando chegar aí esses dias aqui, meu Deus do céu. Mas infelizmente e felizmente não pode. É da lei. Tá tudo gravado. Que a gente lê essas frases, o livro, quando acorda de manhã, uma página em branco, a gente escreve, tá. Mas é justamente isso. Todo dia é um livro aberto, página em branco. Uma vez, numa seara de trabalho dentro de um centro espírita, numa atividade, o irmão, como se mostrasse um livro e folheasse algumas páginas. Aí, o autor, o personagem principal daquele livro, a vontade dele era pula essa, tira essa, rasga essa, mas não. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Não, todos nós sabemos. É uma nuvem de testemunha, meu filho. Então não tem como. Realmente, cada dia é um livro em página em branco. Material. Se quiser deixar até um livro na sua cabeceira para lembrar disso, porque é. Felizmente e infelizmente. Então, nessa hora, Levi, André, meu Deus, mas não, graças a Deus foi só uma imagem, cenário, mas não, eles não sabiam que foi e é o que vem acontecendo ao longo dos séculos após a crucificação de Jesus. E neste momento, depois desse diálogo, chega Tiago, João e Pedro. Se junta a Levi e André. E Jesus. Então Jesus, Tiago, João, Simão Pedro e Levi, juntos ali, eles chegaram. E aí, o que tá? Eles viram lá chorosos, tristes. Jesus, vamos ali, que eu vou falar uns negocinhos ali pro povo. Só esses foram, por algum motivo. Não foram os 12. Só foram esses com Jesus. E antes da chegada do Mestre Jesus nesse monte, nessa colina, Humberto detalha que já haviam centenas de pessoas, eram senhores lavradores simples, fracos, deficientes, com dificuldade para subir e jogavam as seus e queriam subir, e crianças e mães com filho pequeno, filho grande, filho... Era aquela cena difícil, todo mundo, diz lá na obra, que se acotovelavam-se para chegar mais próximo de Jesus. Porque todos sabiam que, ainda que procurassem os discípulos e os apóstolos e não conseguissem ainda as respostas ou as esperanças, sabiam que ali, vindo direto do Mestre, eles iriam sair mais esperançosos, mais energizados, mais felizes. Então era uma turba de centenas de pessoas ali. E a obra diz, e chegou a figura inolvidável do Mestre Jesus entre a turba, subiu. E em muitas obras dizem que Jesus, nesse dia, não falou de pé, falou sentado. Talvez, para ficar ainda mais no nível dos necessitados, tamanha era todas as ações de Jesus, o ensinamento para nós. E dizem que ele, nesse dia, falou sentado. E a obra traz que olhou para aquela turba e olhou dentro dos olhos de Levi, que ali representava a aristocracia intelectual da massa. Talvez esse olhar mais direto para ele foi justamente porque talvez era o mais necessitado, representando ali a aristocracia intelectual do povo. E Jesus verbaliza as palavras celestiais pela primeira vez no mundo
sobre os corações desditosos, sobre os nossos corações desditosos. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essas indicações e outras foram ouvidos por nós e por eles, porque as brisas da Galileia haviam se impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras. E sob uma determinação superior, essas mesmas palavras espalharam-se, reverberaram-se sobre todos os aflitos da terra, nos 4 cantos do mundo. E até hoje. Talvez por isso é muito difícil ter um ser humano encarnado que não já pelo menos ouviu falar, ou leu, ou já viu algo sobre o Sermão do Monte de Jesus, independente de sua crença, porque foi uma determinação de Deus que essas palavras ficassem no éter do planeta Terra, enquanto precisarem estar para todas as encarnações subsequentes do planeta Terra. Talvez por isso Mahatma Gandhi, em sua vez, dizia que se toda a literatura sacrossanta, toda a literatura religiosa, todas elas fossem queimadas por alguma razão, fossem destruídas, não existissem mais e tivessem salvos uma página do Sermão do Monte, só aí a humanidade por inteira já teria um manual, uma conduta de como viver, de como ser um homem de bem. Esquece qualquer uma outra. Se pegar só as orientações do Sermão do Monte, já não tem mais desculpa. É isso que Mahatma Gandhi quis dizer pra gente. Gandhi. E após o término daquela tarde inesquecível que ficou para a história, todos desciam do mesmo jeito que subiu fisicamente. Ninguém desceu de lá limpinho, ninguém desceu com as suas vestes sujas e desceu limpinho, ninguém subiu descabelado, chorando, mas desceram da mesma forma, mas aí sim, mais esperançosos. A obra diz que desceram com energia, esperançosos, com os mesmos problemas. Quando a gente chega em casa, quando a gente sai do KCSF, os problemas sumiram? O filho problemático, num passe de mágica, virou um anjo? Não. Mas a forma como nós vamos ver o filho problemático, a forma como nós vamos ver os nossos problemas, por estarmos mais esperançosos, por acreditarmos nas palavras de Jesus, nós vamos atacar os problemas de uma forma mais tranquila. Nós vamos. Então, as pessoas desciam sorridentes, subiram chorosos, desequilibrados, brigando, discutindo, voltaram se abraçando. E quando o Levi observa naquela doideira, naquela turba, todo mundo descendo, ele vê Lissandro, Pafos e Áquila abraçados,
sorridente, com os mesmos problemas, que era deficiente, continuou deficiente, que era desequilibrado, continuou desequilibrado, quem foi expulso, continuou sendo expulso da família, continuou não podendo voltar para sua casa, mas alegres, felizes, com esperança. E Levi, a obra diz, olha no fundo dos olhos dos três e aquece, confirma. Sem falar nada, à distância, e fala, é isso que eu não soube dizer hoje de manhã para os senhores. É isso. E no dia seguinte, Levi não só abre como escancara a sua confortável residência e convida todos, não só aquela turba que foi procurá-lo, como quem quisesse, e providencia um banquete. E quando já estava cheia a sua casa, chegou outro convidado. Jesus. E Jesus chega e é a famosa passagem que Jesus foi comer e beber na casa de um publicano com gente de má vida. E comem, bebem, se divertem, e risada para lá, risada para cá. No meio daquela alegria, Jesus chega para Levi em particular e diz, Levi, Levi. Essa parte não tem no livro. Quem te viu e quem te vê, meu filho. Quem te viu e quem te vê, hein? E fala assim, essa parte tem. Levi, tu és um bem-aventurado, meu filho, porque, olha lá, tu ouvistes e compreendestes a palavra de meu Pai. Cara, Jesus não poderia dizer também, porque tu me ouviu ontem. Então nós não sabemos o que é ser humilde ainda. Nós estamos tentando. Levi, bem-aventurado tu és hoje, porque tu ouvistes e compreendeste a palavra finalmente de meu Pai. E se abraça. Mas nos séculos que passam, nós trocamos a significação, a acepção da palavra sermão para coisa chata. Alguém em algum momento fala, ih, lá vem ele com o sermão, não faz isso, faz aquilo. No sermão original cristão, não diz o que não é para fazer. E não briga, e não bate, e não castiga, e não dá sandalhada, cintarada. O verdadeiro sermão indica o melhor caminho. Apesar da dificuldade, apesar dos problemas, nós temos que saber conviver e sermos bem-aventurados, sermos felizes dentro de nossos problemas, que se não todos, a grande maioria, nós fomos os causadores, ou direto ou indiretamente. Ah, mas a minha família, o meu filho e minha filha, minha sogra. Tu não caiu nessa família por acaso, meu irmão. Assiste as palestras de Raul Teixeira, muitos são sobre esse tema. Tu sai maravilhado. Família, causas e efeitos. O grande Raul Teixeira. Então, bem-aventurado é aquele que sabe conviver dentro do nosso mundo que pode ser o reino de Deus, já agora. O reino de Deus não é lá quando desencarnarmos. Lá já foi antes da criação do planeta Terra. Então, o planeta Terra que tem que se transformar no reino de Deus. O nosso planeta aqui que tem que se transformar num pequeno planeta que é o reino de Deus. Dentro da gente. Ah, mas eu vou sair, vai estar tudo errado. Da mesma forma que as centenas de pessoas desceram da colina continuando tudo errado. Eles voltaram para suas casas e o lago estava diferente, mais bonito, as casas mais limpinhas, as pessoas mais agradáveis, mais educadas, como por um encanto. Não, é luta, é batalha, é suor.
É sangue, as mais das vezes. Mas por uma boa causa, a causa cristã. Numa recente palestra de Haroldo Dutra Dias, ele diz uma coisa formidável. Ele falou... A palestra tinha outro tema, aí ele introduziu para ver como é tudo conectado. O tema da palestra era outro. Quando eu vi, ele estava falando do Sermão do Monte, eu falei, para tudo, deixa eu ver essa parte aí que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O Sermão do Monte foi uma apresentação da dor por Jesus. O Haroldo traz umas coisas, Deus o livre. Apresentação da dor. Jesus apresenta a dor sob um novo olhar, através do Sermão do Monte. Ele apresenta o sofrimento sob um novo olhar. Não é que o sofrimento vai sumir de nossas vidas, mas nós precisamos ter, através do sofrimento e da possível dor que todos vão ter em algum momento dessa encarnação, um outro olhar. Ele nivela a humanidade. Qual é o nivelamento da humanidade? Muitos vão dizer é o amor, é a humildade. Não, porque isso nem todo mundo consegue ser. Todo mundo consegue ser humilde aqui? No mesmo nível? Hoje, aqui, só a gente? Não. Uns mais, uns menos. Então, nivela. Pode fazer uma média e muito mal feita. O amor consegue nivelar a humanidade? Não, Márcio. Você ama mais que eu tenho certeza. Certeza, do fundo do meu coração. Você já distribui e expande amor muito mais que eu. Certeza. O que nivela a humanidade é a dor. A dor que eu sinto pode ser a mesma dor que tu sente. Se eu perder um filho, eu vou sentir uma dor. Se você perder um filho, é a mesma dor. Se eu tiver um problema aqui no meu intestino e tiver que fazer uma cirurgia, é uma dor que eu sinto, o cristão sente, o judeu sente, o muçulmano sente, o africano sente, o brasileiro sente, o americano sente, entendeu? Então o que nivela a humanidade é a dor. E todos vão passar pela dor em algum momento da vida. Mas o que diferencia é como passar por esta dor. É o objetivo principal da doutrina espírita. Não é a parte científica, não é a parte filosófica. Isso agrega conhecimento, porque é uma das asas. A principal é o amor. A outra é a sabedoria. Só que a sabedoria é mais rápida. Ela abana mais rápida. É mais fácil. O amor não. O amor é mais difícil. Então, a dor e o saber conviver com a dor é um dos fundamentos, o fundamento do Sermão do Monte, a bem-aventurança trazida por Jesus. Então, a doutrina espírita traz esse consolo através de tudo isso que nós exercitamos dentro de um centro espírita, através dos estudos, através das palestras, de todas as frentes de serviço. Se nós tivermos ouvidos para ouvir, coração atento para se transformar, nós conseguimos, através do consolo da doutrina espírita. Porque o movimento espírita está muito acelerado, no meu ver. Eric. Está muito acelerado. E nós temos que nos preocupar com a parte do consolo da doutrina espírita, da religiosidade do movimento espírita, para ele não acelerar muito e nós não metermos devagarinho os pés pelas mãos e querer que a asa da sabedoria alce voos mais altos do que a asa do amor, do consolo, do afago. Devemos
nos embasar com Kardec. Kardec é a chave que Jesus deu para ajudar Jesus a abrir as portas do reino de Deus. Porque temos tendências, às vezes, dentro do movimento espírita, a relegar isso. Mas será que é só... E esses mas será que é só a doutrina? Ninguém nunca disse que é só a doutrina. Ou em nenhuma obra séria, de médios sérios e dos livros do Pentateuco, diz que é só a doutrina. Em nenhuma página, em nenhuma língua, nós vamos ler isso. Quem faz essas perguntas somos nós, dentro da nossa cabeça. Que temos que ter em mente que ninguém nos forçou a frequentar um centro espírita. Quem, às vezes, pode até achar que forçou, não resiste e sai naturalmente. Porque seguir a doutrina espírita não é fácil. Exige o mesmo coração, a mesma sinceridade e honestidade da turba que foi procurar Levi. Tem que te desalmar, escancarar tua alma com vergonha, sem vergonha, tu vai de qualquer jeito, meu filho. Mas se abraçastes a doutrina espírita e consegue seguir as suas orientações, porque não existe dogma na doutrina espírita de jeito algum, já está, talvez igual na passagem, a caminhos, com passos curtos, mas a caminho largo para o verdadeiro amor e sabedoria trazidas por Jesus. Então, graças a Deus, conseguimos já entender isso e diminuir um pouco as nossas perguntas, que às vezes vêm de uma forma tão natural, mas que perguntas que, se a consequência é fazer nos afastarmos ou fazer com que deixemos de ir lá ler os livros ou frequentar, essas perguntas não são as perguntas exemplares e exemplificadas por Kardec. A pergunta dentro da doutrina, que quer saber, aquelas que a gente faz aqui, dia de quinta, dia de quarta, dia de sábado, dia de domingo, as perguntas dentro do contexto profundo e embasado da doutrina espírita. Essas perguntas devem ser estimuladas, mas aquelas outras que nós ouvimos aqui ou ali, que quer comparar a doutrina espírita, quer trazer outra religião para dentro de uma forma que todas são ótimas, todas são boas, todas que levam e que nos elevam são boas. Mas, gente, temos muita coisa a fazer dentro da doutrina. Estudar, nos melhorar. Mesmo se você quiser parar tudo, vou ler todas as obras de todos os médios sérios da doutrina e o Pentateuco nessa encarnação, não dá, é impossível. Então, para que perder mais tempo novamente vagando daqui para ali, de lá e para cá, se já estamos matriculados na doutrina? Isso são perguntas que volta e meia temos que nos fazer para nos aproximarmos novamente, porque não é tempo de doutrina, e sim eficiência, eficácia, no pouco tempo que temos para estar aqui dentro e para exemplificar lá fora. Para não ouvir o sermão do seu marido, do seu parceiro, da sua parceira, da sua esposa em casa, mas tu não é espírita? Tá fazendo isso, né? Dos teus filhos. Para não ouvir esses sermões, vamos voltar ao verdadeiro sermão de Jesus. Usem isso até como uma justificativa agora. Olha, você não está me dando um sermão correto. O sermão que eu aprendi é o do Cristo. Você está me brigando. Não vou ouvir. Só ouço a partir de hoje o sermão das bem-aventuranças. Porque a gente está todo errado.
desculpa, mas a gente pode exemplificar o reino dos céus já que, para quando chegarmos lá, nós já estarmos acostumados, para não nos pegarmos desprevenidos e em locais que, mas por que eu estou aqui? Nós não estamos vendo nos filmes que o KSSF trouxe aí ao longo das semanas? Eu aqui, trabalhador assíduo, tá certo, faltava uma palestra aqui ou ali, me atrasava, mas... Então, para que a gente já se acostume com o reino de Deus lá, nós temos que encurtar essa distância para cá. Porque, como disse um palestrante uma vez, a alegria do céu é esvaziar o inferno. A alegria do céu é esvaziar o inferno. Então, vamos parar de dar trabalho para o nosso anjo guardião, que eu acho que se ele pudesse, ele falou, não tem como desfazer não esse contrato. Porque ele disse para mim lá em cima, quando eu digo ele, é vocês também, tá? Não me bota nessa sozinho, não. Quando eles disseram lá em cima que eles iam ser melhores, eu acreditei, eu confiei. Então eu estou avalizando as ações. Então, para nós darmos menos trabalho, nós precisamos ouvir o Sermão do Monte sobre esse olhar. Não faz isso, faz aquilo, tu é isso, tu é aquilo, porque se a gente aumentar os defeitos, as não qualidades, o que nós temos de ruim, se nós exagerarmos nos nossos comentários isso, nós estamos fazendo aquele espírito que temporariamente é nosso filho, ou temporariamente veio como nossa esposa, ou nosso pai, ou nossa mãe, nós estamos ajudando eles a se lembrarem de suas tendências e sabe lá Deus se não vão exortar novamente e externar novamente nessa encarnação. E de novo, nós seremos os culpados. Novamente. Essa é a santa doutrina, que saltam aos nossos olhos essas verdades, essas orientações, mas envoltos com o consolo, com o amor, com o abraço, com o choro, com as lágrimas, para simplesmente destacar o que nós já fazemos de bom, porque a nuvem de testemunha que aplaude os nossos erros é muito grande, que querem nos puxar novamente para trás, é muito grande, mas grande também é a turba de testemunhas que já nos amam e que contam conosco. Então nós devemos ser instrumentos confiáveis para o reino de Deus. Nós precisamos aqui no nosso reinozinho ser um instrumento, não é perfeito, mas como diz Emmanuel, não é perfeito e nem vai ser, mas é útil, rapaz. Perfeito tu não é, mas tu é útil. Tu não sabe fazer nada de bom, não? Sei. Então, pega isso que tu faz de bom, que esse vai ser a tua alavanca. Faz o que é possível, dentro da sua cabecinha destrambelhadinha, e depois vai estar fazendo o que tu achava ontem ser impossível. Mas com a ajuda dos nossos amigos espirituais, porque sozinhos não saímos. Não saímos. E era isso. Obrigado, meus irmãos.